O magnésio é utilizado na confecção de ligas leves e em outros importantes compostos, como leite de magnésia, que é um antiácido estomacal e laxante. A figura representa a obtenção do magnésio metálico, feita a partir da eletrólise ígnea do cloreto de magnésio. E aí na letra A pede para escrever a equação química que representa a redução do magnésio. Galera, lembra do macetinho, ó, reduzir é receber elétrons, ó, é o que está acontecendo aqui, né? Então a gente teria, ó, o magnésio 2+ líquido, já que a gente está numa eletrólise ígnea, então vai estar todo mundo fundido ali naquela situação, né? A gente vai precisar de 2 mols de elétrons para produzir magnésio 0, né? Que é o magnésio metálico. Aqui vai estar no estado líquido, porque a gente está trabalhando com uma temperatura muito elevada, né? Naturalmente, depois em temperatura ambiente, esse magnésio vai passar para o estado sólido, beleza? E por que a gente está trabalhando com 2 mols de elétrons aqui? Porque a gente está reduzindo de magnésio 2+ para magnésio metálico, que aqui no caso seria o magnésio 0, tá? Então essa daqui seria a equaçãozinha aqui. Na minha avaliação, né, resolvendo essa questão aqui, eu imagino que talvez muitos candidatos trocaram aqui de líquido para sólido, né? Porque como eu disse para vocês, posteriormente a gente teria o magnésio líquido reduzindo de temperatura, né? Já que a eletrólise ígnea ocorre em altas temperaturas, né? Produzindo magnésio sólido. Então se você for parar para pensar, se você colocar em termos de reação global, você finalizar com magnésio sólido. Eu acho que a banca não tiraria pontos não, tá, gente? Então tô fazendo esse comentário aqui caso surja esse tipo de dúvida, né? Enfim, então eliminada essa primeira etapa aqui da letra A, né? Deixa eu só marcar aqui qual seria, no caso, a resposta, mas só para poder não ficar nenhum tipo de dúvida, olha eu com as minhas neuroses aqui, mas mais uma vez, eu acredito que a banca não descontaria pontos se o candidato colocasse sólido, tá? Ao invés de líquido, justamente por conta de que depois a temperatura reduz e no final do processo você tem um magnésio sólido, tá? Enfim, então vamos lá para a segunda etapa aqui, ó. Qual é o nome do eletrodo que essa redução ocorre? Tem um macetinho que é muito importante quando a gente estuda a eletroquímica, que é o macetinho de vogal com vogal e consoante com consoante, ou seja, a gente tem oxidação, né, que não é o que a questão está pedindo, que vai sempre acontecer no ânodo, seja da pilha ou da eletrólise. Então, o macetinho vogal com vogal, ó, O com A, vogal com vogal, oxidação ocorre no ânodo. Então, a gente tem uma revisão desse primeiro macetinho, né, e a gente tem consoante com consoante, ou seja, a redução, que é o que a questão pede, ocorre aonde? No cátodo, tá? Seja da pilha ou da eletrólise. Então, gente, o nome do local em que essa redução ocorre se chama o quê? Né? No caso aqui, o nome do eletrodo é no cátodo, tá? Então, feita a letra A, vamos para a letra B aqui agora, ó. Considerando que a concentração de ácido clorídrico no estômago, confira ao suco gástrico, pH igual a 2, determine a concentração de íons H+ presente no suco gástrico. Então, o que acontece? Ó, tem aquela formulazinha, pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. Se o pH é igual a 2, então isso faria com que a gente chegasse num valor da concentração de H+ igual a 1 vezes 10 na menos 2 mol por litro, tá? Então, gente, eu tô fazendo aqui o caminho contrário, né? Então, a gente aprende, e é uma coisa que a gente faz muito, né? Tipo assim, se a concentração de H+ é igual, por exemplo, a 1 vezes 10 na menos 5, o que você teria? Ó, log de 1 vezes 10 na menos 5 vai ser menos 5. Aí você vai tirar esse menos aqui, vai virar 5, né? Então, a gente fez aqui o caminho contrário. Então, primeira pergunta da letra B respondida, né? Então, a concentração seria de 1 vezes 10 na menos 2 mol por litro. E a segunda pergunta é, calcule a quantidade em mol de base aqui que vai ser necessária para neutralizar 100 ml desse suco gástrico. A parada toda é o seguinte, a equação trabalha com ácido clorídrico e hidróxido de magnésio. Aqui, para o hidróxido de magnésio, eu quero saber o número de mols, né? E aqui está sendo dado um volume de suco gástrico. O lance todo é que eu sei o valor do pH, né? Então, eu sei que eu tenho 1 vezes 10 na menos 2 mol de H+ a cada 1 litro, né? Foi o que a gente chegou aqui anteriormente. Como a gente está trabalhando com 100 ml de suco gástrico, né? Ó, simplificando aqui, pode até simplificar aqui também, né? Proporção de 10 para 1, a gente chegaria no valor de X, fazendo todo esse cálculo, daria 1 vezes 10 na menos 3 mol de H+ que eu tenho. Pois bem, a gente está trabalhando com o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, o que ele é? Ele é um monoácido, tá? E aí, esse é um monoácido que é forte. Então, eu tenho que, a cada 1 mol de HCl, eu tenho exatamente na ionização, eu tenho exatamente
a formação de 1 mol de H+. Então eu posso fazer uma extensão aqui do raciocínio para dizer para vocês que em 100 ml de suco gástrico eu tenho 1 vezes 10 na menos 3 mol de HCl ali, justamente por conta desse fato aqui que eu coloquei em vermelho, né? E aí é só você pensar na equação de ionização que fica bem evidente isso, né? Ó, HCl em meio aquoso vai produzir um H+ e um Cl-. Ó, olha a proporção estequiométrica aqui que a gente fez. Então a gente tem que, de acordo com a equação, eu tenho que 2 mol de HCl reagem com 1 mol de base, né? De MgOH2, estou colocando aqui base direto. Se eu tenho 1 vezes 10 na menos 3 mol de HCl, que a gente fez aqui a extensão do raciocínio, a gente teria qual a necessidade de mol da base? Então a gente teria que x é igual a 1 vezes 10 na menos 3 dividido por 2, que vai ser igual a 1 dividido por 2, vai dar 0,5 vezes 10 na menos 3, que é igual a 5 vezes 10 na menos 4 mol dessa base, né, que é o hidróxido de magnésio, tá? Então essa daqui seria a segunda resposta da letra B. Show? E aí a gente fecha aí a resolução dessa questão de número 12.